Olá, senhores. Hoje é dia 2 de janeiro, o primeiro dia útil de 2025. Foi vinculada uma notícia onde a jornalista, a senhora Natuzzi Neri, do Grupo Globo, teria sido agredida verbalmente e ameaçada por um policial civil de São Paulo. Senhores, deixo bem clara a minha posição. Caso a versão da jornalista seja verdadeira, o policial civil que insultou e ameaçou a jornalista está errado. Não farei uma defesa relativa da jornalista, daquelas onde, antes de defender alguém, apontam-se seus aspectos negativos. Em sua versão, o policial civil, senhor Arsênio, alega ter apenas criticado o trabalho da jornalista. Na versão da jornalista, senhora Natuzzi Neri, o policial teria, entre outras coisas, dito que pessoas como ela devem ser eliminadas. Caberá à justiça determinar quem está dizendo a verdade. Mas a minha questão não é essa. Vamos começar usando uma linha de raciocínio inverso. Digamos que algum cidadão dirija-se a um servidor público da Polícia Civil de São Paulo que ele considere que teve uma ação imoral e diga para tal policial que o serviço dele é ruim, desnecessário e tendencioso. Qual os senhores acham que será a reação de tal policial? Peço que façam tal análise de forma objetiva, ancorando-se na realidade objetiva. Senhores, sou um grande crítico da Rede Globo. E lembro que tal emissora apoiou o governo militar, apoiou o governo Collor, apoiou a reeleição no governo FHC, apoiou os governos do presidente Lula, é contra o cidadão ter o direito de legítima defesa, defende a regulação das redes sociais e a volta ao modelo de notícia centralizada. Enfim, é uma emissora que está na contramão de boa parte das coisas que eu considero desejáveis. Porém, eu defendo que a Rede Globo e seus jornalistas têm o direito de noticiar o que bem entenderem, assim como defendo que nós temos o direito de não assistirmos à sua programação. Sou contra dar-se dinheiro público para emissoras de televisão. Porém, sou igualmente contra alguém xingar jornalistas nas ruas, independente de suas posições. E sei que muitos dos senhores estão, agora, divergindo da minha posição. Mas, novamente, vamos pensar. Tornou-se moda, atualmente, certos indivíduos perseguirem seus opositores políticos nas ruas, muitas vezes de forma truculenta. E sim, eu sei que figuras públicas, especialmente as que vivem de dinheiro público, estão sujeitas ao escrutínio e à ira do povo. Porém, para além do mero espetáculo em busca de dinheiro, qual a real finalidade de tal ação? Da ação de filmar e achincalhar opositores nas ruas. Senhores, se tal ação surtisse algum efeito prático para o país, não estaríamos na situação em que nos encontramos. Mas vejam que curioso. Embora possamos assistir diversos vídeos onde se filmam e questionam médicos, enfermeiros, políticos, jornalistas e tantos outros profissionais, não assistimos ninguém fiscalizando juízes, delegados, comandantes
de unidades militares. Por que será? Quantas vezes os senhores viram alguém ir de câmera em punho até um servidor público da área de segurança questioná-lo sobre os processos que ele está respondendo? Quantas vezes os senhores viram alguém ir de câmera em punho fiscalizar a presença, horário de chegada e saída de um magistrado no tribunal em que ele trabalha? Para ser justo, eu presenciei um indivíduo de nome aqui do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro, questionando oficiais superiores da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Foi o único. Talvez outros façam o mesmo questionamento, porém eu não conheço. Eu sou contra qualquer pessoa que não concorde com o posicionamento político de quem quer que seja perseguir alguém nas ruas ou aos seus familiares. E sim, eu gostaria que a defesa que foi feita da jornalista senhora Natuza Neri pelo ministro senhor Gilmar Mendes fosse igualmente feita nominalmente quando as vítimas de supostas agressões verbais e físicas fossem indivíduos comuns ou indivíduos públicos de direita. E é estranho o ministro Gilmar Mendes defender a jornalista senhora Natuza Neri quando, em 2018, ele mandou um repórter enfiar a pergunta no traseiro. Bem, aparentemente não é o ato espúrio que determina a crítica, é quem comete o ato. É evidente que um crescente sentimento de descrença na justiça tem alimentado uma enorme revolta nos indivíduos. E a impunidade tem fomentado nos indivíduos uma sensação de tudo é permitido. Quando unimos a descrença legítima na justiça com a impunidade, vemos o crescimento dos justiceiros, tanto de internet quanto do mundo real. Afinal, tudo o que foge à justiça resta à barbárie. Um fenômeno recente, resultado das interações sociais entre indivíduos estúpidos, é o conflito entre entregadores e seus clientes. Os clientes pedem algo, tratam o entregador de forma truculenta ou até mesmo agressiva. E daí, dezenas de entregadores juntam-se e decidem fazer justiçamento na casa do cliente mal educado. E muitos elogiam tal ação. Ora, será que o mesmo grupo de entregadores se uniria para fazer justiçamento na porta de um quartel ou em uma delegacia onde estivesse alguém, algum servidor público da área de segurança, que agiu de forma injusta contra um deles? Se uniriam de forma truculenta contra um magistrado? Eu creio que não, senhores. E aqui está a minha questão. Se o desejo de justiçamento dos indivíduos é freado de acordo com a resistência ou o perigo que eles acham que vão encontrar, então é sinal que não se trata de um efeito manada. É sinal que trata-se de algo planejado, calculado. E se o indivíduo está com a capacidade de planejar, de calcular suas ações, então que eles busquem resolver seus conflitos, gerando o menor número de problemas para si mesmo. Senhores, a justiça existe para pôr um freio em nossas estupidezes. Em um mundo utópico, bastaria que cada um respeitasse o direito do outro e o judiciário ficaria largado às moscas. Porém, os indivíduos são fecundos em gerar externalidades indesejadas aos demais.
Os indivíduos são mais afeitos aos instintos que à razão. Anseiam por uma liberdade ilimitada e não por uma liberdade constitucional. E os poucos que anseiam por uma liberdade constitucional, uma minoria, encontram-se cercados por uma horda de bárbaros. Uma regra simples, porém difícil de se seguir em momentos de conflito, é a seguinte: comportem-se com desconhecidos da mesma maneira que os senhores se comportariam diante de um magistrado durante uma audiência. O mesmo decoro que os senhores têm diante de uma alta autoridade, tenham diante do mais simples indivíduo. Lembrem-se daquela frase que nossos pais nos prescreviam: a boa educação cabe em todo lugar. Portanto, senhores, sou contra perseguir-se jornalistas, opositores políticos ou quem quer que seja pelas ruas. Sou contra ofensas pessoais e ameaças. Muitas vidas seriam poupadas se os indivíduos procurassem mais abrandar o furor que suscitar a ira. Tudo pode e deve ser dito, porém da forma certa, no momento certo e no lugar certo. Aqui, neste pequeno canal, já recebi xingamentos bem baixos nos comentários, de gente que eu nem sei quem é, e pelo simples fato de eu ter um posicionamento distinto de tal ofensor. E percebam que em todos os vídeos que eu exponho neste canal, inexiste qualquer tipo de linguagem ofensiva ou xingamentos. Os senhores podem tranquilamente assistir a qualquer vídeo deste canal ao lado de seus familiares, sem o risco de qualquer tipo de constrangimento. Críticas são sempre bem-vindas e até necessárias. Porém, eu pergunto, qual a necessidade de tecer-se uma crítica usando uma linguagem baixa? Bem, eu creio que cada um dá aquilo que tem para oferecer. E também creio que podemos melhorar, buscar ter mais coisas de qualidade, moral e intelectualmente falando, para oferecer. E não creio em uma sociedade em processo inequívoco de evolução. Quando analisamos nossa breve história, que para nós é uma eternidade, percebemos que estamos presos às mesmas questões desde os tempos antigos. Percebo uma grande evolução tecnológica, percebo certos grupos de indivíduos usando os avanços tecnológicos como ferramentas de controle das massas alienadas. Porém, creio que não tivemos uma grande evolução como seres humanos desde a Grécia Antiga. Aliás, em alguns momentos, creio que estamos regredindo, perdendo nossa capacidade de comunicação, perdendo nossa capacidade de juntar as palavras e de formular uma ideia que esteja em nossas mentes. Eu desejo estar errado, porém, tenho a percepção que a grande maioria vive mais de forma instintiva que racional. E se nós só vivemos guiados por nossos instintos, então não somos mais do que animais irracionais, apenas existindo, acordando, comendo, brigando, gerando detritos, nos reproduzindo e morrendo. Me parece que o populacho é freado em seus instintos somente pela fé, uma fé deturpada e instrumentalizada por alguns indivíduos com intenções duvidosas. Bem, senhores,
Já me alonguei demais neste vídeo e agradeço a quem estiver até agora ouvindo minhas palavras pela sua atenção. Desejo a todos um excelente ano de 2025, com suficiência, muita paciência, sabedoria e saúde. E aos mais jovens, peço que aproveitem a presença de seus pais e procurem honrá-los com suas ações. Jovens, seus pais não vão durar para sempre. E lá na frente, jovens, vocês vão sentir muito a falta deles. Um abraço a todos.